Oi, meus amores, bom dia aí para vocês. A gente está entrando aqui para essa live, né? A primeira live dessa série aí, que todas as quartas-feiras, às 9h10 mais ou menos, agora são 9h08, eu estarei entrando para a gente bater papo a respeito aí de alguma coisa interessante, né? Rodrigues, seja bem-vindo. Sandra, linda, seja bem-vinda. Keliane, muito bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar a respeito do toque, né? Por que o toque ele é tão importante assim para o ser humano? E eu achei interessante nós iniciarmos essa live a respeito disso, dessa Diane, saudade, Eike, seja bem-vindo, tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Thay, Valéria, que saudade de você, linda, beijo aí para todo mundo do Maranhão, tá bom? Sandra de Portugal, a gente já tem aqui, tá? Bastante pessoas de fora também. Bom te ver também, minha linda. Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, acrescentar alguma coisa, pode colocando que eu vou tentando ler aqui, tá? Às vezes o óculos dá aqui um pouquinho de reflexo, mas eu preciso para poder estar em comunicação aí com vocês, tá bom? Sueli Bezerra, seja bem-vinda, muito bom. Comendador, seja bem-vindo também, bom dia. Tudo bom, querido? Faz tempo que a gente não se fala, né, Juliana? Muito bom. Nanda, legal ter vocês aqui com a gente. Todos bem-vindos. Eu pensei em começar as nossas lives com essa temática a respeito da importância do toque, porque assim, eu não sei vocês, né? Tata, bem-vinda também. Rosana, muito bom ter você aqui com a gente. Rúbia, veja, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas parece que cada vez mais nós estamos mais distantes, né, uns dos outros no aspecto físico, né? Vocês têm percebido isso? Talvez porque a nossa comunicação ela tem se tornado muito prática nesse sentido via online, né? Eu estou aqui com vocês, várias pessoas de vários estados do Brasil e do exterior, e a gente está aqui se comunicando, mas Janete, linda, muito bom, Cris, então assim, a gente está aqui em contato, mas e essa coisa do toque, né? Da pele. Robert, muito bom ter você aqui conosco. E essa coisa da pele, desse contato, né? Isso eu tenho a impressão que está ficando muito distante para nós. E outro dia eu fui fazer palestra num estado brasileiro. Nesse momento, amores, eu acho que vocês sabem, mas eu estou em Goiás nesse momento. Eu moro em vários estados brasileiros e nesse momento, abraço, querida. Nesse momento eu estou em Goiás, né? E eu viajei para um outro estado e às vezes as pessoas elas nos procuram para fazer alguma pergunta depois das palestras e tal. E a pessoa me perguntou o seguinte: eu achei extremamente importante a pergunta dessa pessoa, porque nesse momento que eu tenho esse contato, né, mais pessoal assim, eu compreendo um pouco como que está a mente das pessoas, o que elas estão compreendendo, o que elas, quais são as questões que elas sentem que precisam fazer a pergunta, né? E aí a pessoa perguntou o seguinte: veja, eu tenho uma filha e um filho, e outro dia eu estava conversando com o meu marido e ele disse assim: olha, é melhor eu dar carinho físico para o meu filho e você para nossa filha.
não é muito legal que esse pai, esse homem, esteja muito em contato com a filha e que você, esposa, esteja em muito contato físico com o filho. Você acha que o meu marido está certo? A pergunta dela foi essa. Simone, querida, muito bom. Nanda, muito bom ter você aqui com a gente. Abração para você também. Então, eu fiquei pensativa, né, a respeito daquela questão que ela traz, mas em relação assim, quais são os medos deles, né? Ali, por que o medo desse pai dar carinho físico para essa filha? E aí eu achei interessante e me chamou muito a atenção essa questão. Óbvio que eu acabei respondendo para elas o seguinte, olha, veja bem, é muito importante que o pai tenha contato físico com o filho e que esse pai também tenha contato físico com essa filha. É de extrema importância. E você, a mesma coisa, com o filho e com a filha. Vocês concordam aí comigo? Por quê? Porque essa menina, quando ela é abraçada por esse pai, quando ela sente, né, esse carinho, o beijo desse pai no rosto, quando os dois brincam, enrolam pela sala, essa menina, ela está sendo suprida do contato físico, de carinho, desse pai que é a figura masculina, que é homem. E com isso, ela não terá tanto essa carência desse toque masculino na pele. E aí, ela não vai precisar iniciar a vida dela aí aos 12, 13, 14 anos com essa carência desse toque masculino. Então, na verdade, o homem, ele precisa dar carinho físico tanto para esse menino quanto para essa menina, né? Por quê? Porque os dois precisam disso. E aí eu fiquei também pensando assim, por que esse pai, ele acaba pensando assim que não é legal que o pai tenha contato físico com essa filha, no caso, por ser menina? Será que ele tem assim uma certa preocupação no sentido de que essa menina sinta alguma coisa que não seria legal para a saúde mental dela, por ser homem, né? Vejam, quando o toque ele é um toque de pai que ama, ele pode tocar, essa menina ela pode sentir essa pele desse pai, nesse toque. Isso não será prejudicial. Agora, vejam bem, se tanto essa mãe quanto esse pai sente alguma coisa a mais, né? Oi, Josi, muito bom ter você. Se esse pai sente alguma coisa a mais, caindo aí para um espaço mais erótico, aí sim se torna algo extremamente perigoso. Porque a criança, ela vai perceber esse toque de carinho e diferenciar desse toque erótico. Como que ela vai perceber? A respiração muda, o corpo muda, o cheiro muda. E a criança, ela vai se assustar com isso. Ela vai... aí sim, nós vamos ter um momento traumático. Por quê? Porque não é isso que ela espera de um pai. Não é isso que espera de uma mãe, né? Então, a gente precisa já iniciar aqui fazendo essa diferenciação. Esse toque que cai para esse mundo erótico é um toque extremamente perigoso para a criança. Ele é bem-vindo quando é um toque de um casal que está ali, o homem e a mulher, adultos, né? Então aí sim, esse toque mais erótico, ele é bem-vindo nesse sentido. Dois adultos, marido, esposa, que estão ali com esse propósito, né? E a pessoa, ela percebe quando esse toque é erótico e quando esse toque é um toque de carinho. Então eu acabei respondendo isso para essa mãe e já pontuando o quanto é importante esse toque de carinho, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. E o nosso cérebro, ele é dividido em lobos.
o nosso lobo parietal, que está aqui, exatamente aqui assim, nessa região, é ele quem percebe esse toque físico. Então, nós vamos ter neurônios sensitivos de uma forma bem superficial da pele, alguns neurônios, e temos os neurônios de forma mais profunda, né? Que num toque mais forte, vamos acionar outros neurônios. Gente, eu gosto sempre de, assim, lembrar isso. Quando eu iniciei a faculdade de psicologia, há trocentos anos, eu fui fazer as minhas aulas de anatomia, e aí, quando o professor de anatomia começou a falar dos nossos neurônios sensitivos do tato, que estão na boca, em toda a parte de pele, e a pele é o nosso maior órgão, né? Quando ele começou a falar, eu juro para vocês que ali eu fiquei assim, ué, mas nós não temos neurônios só no cérebro, né? Ali naquele momento, Danilo, Daniela, muito bom, Neurilene, Adriana, sejam bem-vindos aí. Muito bom ter vocês aqui comigo. É nesse momento que eu acabo entendendo que, na verdade, nós temos neurônios no corpo todo, né? E esse, abraço, querida, Margarida, linda, Ellen, abraço também. E aí, nesse momento é que eu acabo entendendo que nosso corpo é coberto de neurônios. E esse neurônio, ele vai mandar uma mensagem através do meu sistema nervoso periférico, vai chegar, Cris, lá, vai chegar aí no meu sistema nervoso central aqui, através da medula, e passa aqui, né, através de toda a medula, chegando aqui ao parietal, tá? E nesse momento, o cérebro... Bom dia, Ellen! Nesse momento, o meu cérebro, ele vai me informar que aquela parte do meu corpo está sendo tocada. E mais, ele vai informar que se essa parte está sendo tocada de uma forma rude, como um beliscão, que alguém está me machucando, e ele vai me informar se esse toque, né, está sendo ali um toque de carinho, um toque de alguém que está trazendo ali esse contato, né, gostoso ali para esse organismo. Tá. E veja, nós seres humanos, nós somos extremamente dependentes desse toque corporal. Existem pesquisas hoje, e eu vou até falar para vocês aqui qual que é a revista, eu anotei aqui para vocês, é uma revista científica, né? Da National Academic Sciences, né? Essa revista é uma revista americana e depois eu posso até colar ali para vocês, ou coloco lá no meu Instagram direitinho o nome aqui em inglês, se vocês quiserem dar uma olhada. Essa revista, ela traz uma pesquisa, tá? Gislaine, bom dia, muito bom. Liliane, bom dia, querida. Essa revista, ela traz para nós uma informação muito interessante. Os bebês recém-nascidos, nos seus primeiros dias de vida, quando eles recebem muito toque físico de carinho por todo o corpinho dele, o cérebro dele se desenvolve mais rápido e mais tarde se percebe que essas crianças possuem um cérebro com mais neurônios e com vamos dizer, um tamanho, né, maior que aquelas crianças que não receberam esse carinho físico. Quando eu li esse artigo, Jaque, bem-vinda. Quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando assim, no passado, aí há uns 40 anos, 30 anos, tinha assim uma ideia de que quando o bebezinho nascia, ele precisava ficar num quarto, não poderia sair, de preferência assim numa certa penumbra, junto com a mãe, amamentando.
E esse bebê, ele era totalmente enrolado, parecia assim um casulinho, né? Essa coisa do body, do bebezinho que a gente põe a fraldinha, isso é coisa de 30 anos pra cá, tá, gente? Esse bebê que se movimenta. Vivi, abraço, querida. Seja bem-vinda. Esse bebê que tem esse movimento é recente, tá? Gardênia, bom dia, querida. Esse bebezinho, ele é recente esse movimento e esse contato, né? O bebê precisa de colo, exatamente, Nanda. E aquele casulinho ali, ele ficava ali reservado sem muito toque. Então, assim, o cérebro das crianças de 30, 40 anos atrás tiveram esse prejuízo, né? De não ter essa oportunidade desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento tão significativo. Então, hoje, quando nós temos os nossos bebês e nós vamos dar banho, por exemplo, e você coloca ali um óleozinho, um sabonete, e você passa no corpo dessa criança a mão em todos os espaços desse corpo. Isso chamava coeiro, Cris, exatamente. Coeiro, o famoso coeiro, era isso mesmo. E aí você passa no corpo, você está contribuindo, primeiro, o cérebro, o lobo parietal, ele já está mapeando as pontas desse corpo, onde se sente esse corpo. Por isso é que é importante passar a mão nesse corpinho todo, nos pezinhos, e demorar ali no formato de carinho, porque ajuda o cérebro a mapear onde eu sinto, quais são as pontas do meu corpo, porque a princípio o bebê ele acha que ele faz parte de tudo. Depois é que ele começa a sentir o corpo de forma mais individual, né? Jennifer, grande abraço aí para você, querida. Muito bom ter você aqui comigo, tá bom? E aí, então eu fiquei pensando, os bebês dessa época, nossa, tiveram grandes prejuízos, né? Então a gente pode modificar isso. Mas eu que fui o bebê dessa época, né? E eu acredito que alguns de vocês também, que têm aí 40 anos a mais, e vocês que são mais jovens já tiveram essa oportunidade de ter mais esse contato. Mas é diferente de quando você dá banho em um bebê e você dá banho para limpar, para trocar de roupinha e deixar ele fresquinho, limpinho. Mas é diferente quando você dá esse banho olhando nos olhos, quando você olha e diz eu tô aqui e você passa a mão nesse corpo. Esse cérebro, essa mente... Oi, Monique, linda, que saudade. A Monique também está no exterior, ó. Beijo bem grande para você, tá, minha linda? E então, quando esse bebê ele sente todo esse contato, ele também tem uma questão importante no aspecto psíquico. Eu sou um bebê bem-vindo. E esse amor já é sentido. Esse sentir que sou bem-vindo, que eu estou aqui, né? Agora, para nós que de repente não tivemos isso, né? Pra gente, eu acredito que eu não tive tanto, até porque eu já tô com 55 anos. Nessa época não havia tanto essa... Te amo, linda. Não havia tanto essa preocupação, até porque os pais não sabiam da importância de tudo isso. Então hoje, amores, na vida adulta, quando eu, Sandra, quando você, Monique, quando você, Daca, você recebe esse abraço e esse contato com outro ser humano, o seu organismo ele começa a processar de forma mais intensa ocitocina. E a ocitocina, ela é uma química sintetizada no nosso organismo. Bem-vinda, Júlia! Muito bom. Essa ocitocina é que é responsável pela nossa alegria, pelo nosso bem-estar. A ocitocina, ela é responsável nesse equilíbrio até para evitar depressão.
Então, assim, o abraço, o toque do outro ser humano, ele é curativo. Ele traz para nós essa ideia de contato com outro ser humano. E nós vamos sintetizar essas químicas e vamos ter um bem-estar maior. Então, me preocupa muito hoje as nossas relações interpessoais, elas estarem tão distantes do toque. E obrigada, Margarida, eu também amo você. E, Júlia, eu também sou grata por você estar aqui com a gente hoje. Muito bom. Amores, assim, quando eu vou estudando, eu vou entendendo algumas coisas e ali eu fico assim, gente, eu preciso dividir com as pessoas, principalmente essas pessoas que eu amo tanto, vocês aí que estão aí seguindo, fazendo o nosso canal crescer, né? E a gente poder compartilhar, né? O rosto do bebê fica cheio de bolinhas por causa dos beijos da mãe. É verdade, Nanda. Quando tem muito beijo, esse toque, né, no rostinho dele fica mesmo. Ai, minha linda, que saudade de você, Bobiana Alves. Você foi minha aluna, né? Que saudade, lá no NASP. Muito bom ter você aqui. Nanda, muito carinhoso da tua parte, também amo vocês, amo você, muito bom ter você aqui com a gente. Isso é verdade, fica cheio de bolinha. Então a gente tem que ter cuidado, né? Quando for oferecer esse toque para o bebê, estar com as mãos limpas e evitar também a saliva, né, no rostinho do bebê. Muito bem lembrado aí. Mas esse bebê, ele precisa sentir. Então a gente precisa estar com a mão limpa. E assim, existem muitos óleos, né, especiais aí, para a gente passar esse óleo na mão e ter aí como esse momento de toque terapêutico mesmo. Não só com o bebê. A gente precisa lembrar. Ai, que coisa boa. Obrigada, querida. Não só nesse bebê, mas assim, vejam, a estrutura mental da criança, ela vai se desenvolver até por volta de 8, 9, 10 anos de idade. Nós não podemos marcar aí de uma forma tão intensa essa data, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, vejam, essa estrutura, ela é desenvolvida até mais ou menos essa idade, e essa questão do toque físico faz uma diferença muito grande nessa estrutura mental. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de personalidade neurótica, psicótica, perversa. Eu quero fazer uma série para vocês aí, assim que eu puder, a respeito das estruturas mentais e cada live será a respeito de uma estrutura, tá? Eu até vou usar aqui o livro da Joyce... cadê? O da Joyce McDougall. Quero usar esse livro aqui e passar para vocês sobre as estruturas de personalidade. Mas voltando aí a essa questão, essa estrutura é desenvolvida até mais ou menos essa idade aí. Então, assim, o toque na pele do ser humano, ele é sempre importante, sempre. Sempre por causa da ocitocina, porque nós precisamos nos sentir fazendo parte, ser aceitos. Isso nos tira daquela solidão de achar que estamos no vácuo, que o mundo não nos pertence, que aquele núcleo não nos pertence. Isso é muito triste viver nesse formato, né? Ivete, que bom, doutora Sandra, que vai falar sobre as estruturas de personalidade. Joia, minha linda, vou falar. Quero preparar aí para vocês. Nesse formato de quarta-feira, tá? Então, veja, é sempre importante. Mas, até que essa estrutura seja formada, é de extrema importância. Então, essa criança de 4 aninhos, esse toque, esse abraço, essas mordidas assim nessa brincadeira, né? Sempre com sem o erotismo, né? Sempre nesse sentido de carinho mesmo, é muito importante para essa estrutura.
nós vamos encontrar adultos com muita dificuldade de toque. E isso vai acontecer aí basicamente por 2 motivos. Você se aproxima, a pessoa dá aquele susto, né? Às vezes alguém que está aqui nos ouvindo se sente assim ou conhece alguém assim. Essa dificuldade, né? Dessa rejeição, assim, do tipo, não chega tão perto, né? Por 2 motivos. O primeiro dele, infelizmente, em função de traumas de infância. No aspecto de trauma de infância, nós vamos ter aí as pessoas que foram tocadas, mas foram tocadas de forma agressiva. Às vezes aí com abuso físico, né? Surras, tapas, beliscões, né? Esse contato físico maléfico, né, que essa pessoa recebeu. Então, e às vezes o abuso sexual também, infelizmente, né? Então, nós temos aí as pessoas adultas ou adolescentes ou jovens que foram traumatizados e aí são aversivos ao toque e possuem uma dificuldade muito grande ao toque. Agora, vale a gente salientar aqui que mesmo essa pessoa... Oi, Vânia, tudo bom? Audrey, que bom ter você aqui com a gente. Tereza, querida, beijo. Lucy, também, muito bom ter você aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, viu? Então, mesmo essa pessoa adulta hoje, que é aversiva, Dal, minha linda, beijo, que bom ter você. Dal, eu te admiro muito, viu? Gente, a Dal também tem umas falas assim maravilhosas na área da educação. Dal, você é o máximo, gosto muito da sua inteligência, dos seus estudos. E assim, a Dal, ela foi colega da Faculdade de Pedagogia. Quando a Dal levantava a mão para falar alguma coisa lá na pedagogia, eu já ficava assim de olho arregalado, porque a Dal sempre tinha coisas maravilhosas para contribuir com a gente. Ó, beijo, linda. Então, amores, não é porque esse adulto ele foi traumatizado na infância e hoje ele é aversivo a toque, que ele não precisa de toque, isso não é real. Ele é aversivo a toque, mas ele precisa de toque. O cérebro precisa captar que esse organismo está sendo tocado por outro ser humano. A pele com pele. Essa coisa assim de casal, né? Quando o casal ele é muito próximo fisicamente, e às vezes assim, nem estou falando de relação sexual em si, mas de estar junto, de dormir de conchinha, né? De estar ali pertinho um do outro, dormir de conchinha, ou sentir o corpo do outro. Gente, isso, as pesquisas mostram que aumentam os anos de vida, diminui a ansiedade, diminui as doenças. Porque o toque do outro ser humano é curativo para nós, é curativo para nós. E aí você pode falar assim, mas eu não sou casada, eu não tenho esse privilégio de poder passar uma noite. Sassa, seja bem-vinda, minha linda, tá bom? Muito bom ter você aqui com a gente. Então, assim, não tenho esse privilégio. Então, durante o dia, eu preciso tentar estar o mais próximo possível de pessoas que, obviamente, pessoas que eu sinta bem, e ter esse toque. Nós precisamos, né? Dessa aproximação. E aí, eu disse para vocês que uma possibilidade aí de ser aversiva ao toque na vida adulta tem a ver com esse trauma, de toques que foram abusivos, seja ele no sentido assim de abuso físico ou seja como for, mas também existem aquelas pessoas que os pais achavam, por algum motivo, que não poderiam se aproximar dos filhos nesse sentido de toque. Então, era tudo assim muito distante. Não havia carinho por parte dos pais, não havia essa coisa da mãe colocar no colo e cuidar ali do cabelo e aproveitar para dar esse carinho. Então, essa pessoa ela não foi acostumada também
em receber o toque físico. E aí, quando na vida adulta, parece uma coisa esquisita, né? Qualquer toque, qualquer abraço, a impressão que dá é que está burlando essa intimidade. A impressão que dá é que ultrapassou essa linha de espaço, né, entre um ser humano e outro. E essa pessoa também ela tem dificuldade em aceitar isto. Então, nós vamos ter aí diferentes formas de ser na vida adulta. Tem aquela pessoa que recebeu muito carinho e que ama dar carinho e receber carinho, né? Mas uma coisa é certa, nós necessitamos da pele em contato com outra pele. E eu acho isso lindo. Lidiane, seja bem-vinda, querida. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque isso nos traz uma certa humildade, no sentido de pensar que nós somos dependentes de outros seres humanos. Nós somos dependentes do olhar dos outros seres humanos. Nós somos dependentes do abraço dos outros seres humanos. Então, isso nos faz realmente humanos, né? Essa coisa assim, até bonita da dependência. Mas, quando nós vamos ter uma carência muito grande física, e aí eu estou falando daquela pessoa que de repente ela não recebeu esse carinho dos pais enquanto criança, não recebeu carinho de irmãos, de tios, de tias, de familiares, e ao contrário, ela se torna extremamente carente desse contato físico. E aí acaba entrando também num certo sofrimento, porque essa pessoa ela pode ficar muito vulnerável. Vocês concordam comigo? No sentido de se entregar totalmente para qualquer pessoa que aparece, principalmente num sexo oposto, nessa tentativa de receber o mínimo de pele com pele, e muitas vezes o preço disso é uma relação sexual que essa pessoa não deseja, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com muitas meninas aí de 18, 19 anos, que tudo que elas queriam era esse carinho, né? Essa coisa de estar perto de outra pessoa, ela nem sabia, mas de aumentar a ocitocina, porque depois de um carinho, a ocitocina vai lá em cima. E nós precisamos de ocitocina. E aí o preço a se pagar é ter uma relação sexual, e muitas vezes essa relação sexual ela é assim, só a relação em si, nem está recebendo realmente esse carinho de toque com toque, de pele com pele, né, desse toque nesse corpo. E se paga um preço muito alto para receber uma migalha, por causa que o organismo pede. Então, assim, às vezes, algumas pessoas elas são julgadas por se entregar facilmente para outro ser humano, num sentido até sexual, elas são julgadas, mas a gente precisa compreender aqui que, neurologicamente, afetivamente, nós somos tão dependentes do toque do outro ser humano que isso é visceral. Que essa entrega, muitas vezes, e se paga esse preço, porque o organismo pede esse contato. Ah, é porque fulana é vagabunda, porque cicrano é um galinha. A gente precisa compreender mais, cada vez mais, as necessidades humanas, tá, gente? Não é tão simples assim. A necessidade é visceral do corpo humano, né? E a Margarida está colocando aqui, migalhas envenenadas. Isso, Margarida. Se paga o preço. A Cris está falando aqui, não recebe carinho do pai e se deita exatamente alguém que oferece, né, esse colo. E aí já era, exatamente. E essa pessoa ela passa a ser usada, né? Exatamente, nessa tentativa de curar essa criança interior, né, que não recebeu. Muito bem, Nanda. Eu tenho esse medo
quando me abraçam, o sexo oposto. Então eu prefiro estar mais longe, exatamente por causa dessas questões anteriores, né? Vamos deixar a live gravada assim. Eu quero deixar a live gravada, tá bom? Vou deixar, querida, vou deixar. Então, assim, aí há um perigo muito grande, porque essa sede que é visceral, que esse organismo ele necessita desse contato, acaba se entregando por essas migalhas que a Margarida colocou, migalhas venenosas, né? Seja bem-vinda, Mila. E essas migalhas venenosas, por quê? Porque elas cobram um preço absurdo para essa pessoa. Ela passa a ser julgada pelas pessoas que estão ao redor porque não entendem, né? Eu já atendi uma moça que ela sempre saía com pessoas diferentes, mas ela falava, eu não consigo, eu me sinto só, eu preciso desse toque. E aí são as migalhas. Bom, se eu estiver falando aqui para alguém que vá assistir essa live mesmo depois, que tem essa necessidade visceral desse toque e não recebe isso de pessoas do pai, de irmãos, de tios, e que de repente está nessa ideia de se entregar para receber essas migalhas, eu vou dar aqui algumas dicas, porque na verdade é a necessidade que esse corpo sente de ter esse contato. Isso é visceral, isso é humano. Então a gente precisa tentar verificar uma forma mais adequada de receber esse toque. Então, assim, uma dica, tá? Massagens, elas são extremamente importantes em relação a isso. Claro que a gente precisa procurar um local de massagem que seja profissional e que essa massagem ela possa ser uma massagem que vá contribuir para o desenvolvimento dessa ocitocina. Não seja uma massagem erótica, porque se for uma massagem erótica, num local de massagens e você não tem um vínculo afetivo com aquela pessoa, isso vai prejudicar em outras áreas. A massagem erótica e a massagem do corpo, de um modo geral, ela é muito bem-vinda entre casais, né? Marido e mulher. Mas se houver um local sério de massagens que possa ter esse toque nesse corpo, né? E para que esse corpo possa sentir outro ser humano, isso ajuda muito no sentido do processo cerebral, neurológico, de equilíbrio de química. É tão triste isso, é uma forma de abafar a dor da falta que teve. É muito triste. Eu concordo com você. Margarida Simone, seja bem-vinda. Rosane, seja bem-vinda também, muito bom. É muito triste, porque assim, muitas pessoas acabam, já são vítimas de um sofrimento muito grande, né? Essas pessoas, elas já são vítimas. E aí elas acabam sendo mais vítimas ainda, porque de forma visceral elas necessitam desse toque, acabam recebendo essas gotas de veneno, dita por você, Margarida, e acabam se autodestruindo, mas assim, em busca de algo que verdadeiramente ela precisa, não de sexo, mas de toque. Geralmente, a massagem, o massagista pergunta, massagem com finalização, daí erótica. Ah, Cris, muito legal essa sua colocação, eu não sabia disso não. Eu não sabia. Com essa finalização é porque estaria ali para algo erótico para o final. Tá, entendi. Então, aí, nesse caso, o ideal seria, não, é uma massagem realmente para... na questão existem muitos fins, né, da massagem, no aspecto de retirada de dores, questões musculares, mas ao mesmo tempo já pende essa questão aí da nossa necessidade de pele com pele de outro ser humano, né? Então a massagem é algo legal
para ter mais essa massagem nesse aspecto mais saudável, né? Que vai trazer benefícios e não malefícios. Para as pessoas que são casadas, né? Muitas vezes acha que o toque físico é o sexo e acabou. Existem tantos óleos legais, né? Especiais, que deixam a pele gostosa. Então, assim, como casal, ter realmente essa cultura de você ter esse hábito de ter bons óleos e um fazer massagem no corpo do outro, nos pés, nas pernas, nas costas, no rosto, né? E aí é tão legal, porque aí como casal, você pode estar oferecendo cura para outra pessoa, porque aumenta a resistência contra doenças, né? Diminui a possibilidade do adoecimento físico, diminui a possibilidade de depressão, aumenta a ocitocina, equilibrando esse organismo. Seja bem-vinda, Jessi. Estabiliza esse organismo, diminui essa carência de estar com qualquer outro ser humano. Então, assim, é muito curativo, né? O toque é muito curativo. Então, o casal, é legal isso, desenvolver, né? Esse hábito de um oferecer cura para o outro através das mãos, né? Vocês sabem que existem muitas terapias, né? Nesse sentido dessa cura através das mãos. Mas aqui a gente pode falar de uma forma muito concreta, de acionar a pele do outro para que haja essa cura. E para, assim, os pais, o adolescente, por exemplo, para os pais de adolescente que estão aqui, para os pais de adolescente, os adolescentes eles têm muita dificuldade nesse toque. Por quê? Porque eles estão querendo distanciar dos pais na procura dessa própria identidade deles, né? Então, Maria, Edi Alves, seja bem-vinda, tá bom? Gilba, né? Seja bem-vindo também. Muito bom ter você aqui com a gente, tá, queridas? Então, assim, o adolescente ele tem essa dificuldade, mas no momento que está em casa, tudo bem, pegar aí um óleo e falar, deixa eu fazer uma massagem, vou fazer uma massagem nas suas costas de forma específica, passar um óleo aqui nas costas, fazer essa massagem, é uma forma do pai, de uma mãe, estar oferecendo isso para um filho, né? E esse toque também é curativo para esse adolescente, para essa criança, para esse jovem, para um irmão, né? Quando a gente não está falando do toque erótico, um irmão, uma irmã, os idosos, deixa eu ler aqui. Há países em que o cumprimento entre pessoas é o abraço e não o beijo. Por exemplo, na Inglaterra. Isso mesmo, Sandra. Aqui no Brasil, nós temos muito essa coisa de cumprimentar com um abraço. Gente, o abraço, eu até já falei isso aqui num outro momento. Eu quero falar sobre abraço, mas deixa eu ler aqui o que a Cris escreveu. E quando a linguagem de amor é o toque, isso aumenta mais ainda, né? E receber o toque, receber namorado e não consegue receber naturalmente dos pais. Sim, é muito importante a gente aprender as coisas e começar a ensinar as outras pessoas. Então aqui nós estamos fazendo essa live. Então assim, compartilhem essa live, tá? Depois que a gente salvar. Me ajude aí no canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, tá? Vamos compartilhar. Por quê? Porque quanto mais a gente souber de forma científica, saudável, como funciona o ser humano, mais nós vamos conseguir saúde e bem-estar em todos esses aspectos. Então, assim, em relação à sua questão,
eu acho que a gente precisa ir informando esses pais, informando essas pessoas, porque com isso elas vão ter oportunidade de ir crescendo também, se modificando e oferecendo aquilo que elas não ofereceram. Em Portugal é um beijo, né, Sandra? Tá, muito legal. Muito bom, né? Esse beijo no rosto, né? Aqui no Brasil nós temos o abraço e temos o beijo no rosto. E assim, de uma forma mais formal, essa coisa do pegar na mão, né? Bom dia, boa tarde. Mas assim, abraço é fundamental para nós seres humanos. Mas eu quero salientar aqui, hoje na rádio, inclusive daqui a pouco, às 11 horas, eu entro para o programa ao vivo da rádio, né? Hoje na rádio nós vamos falar sobre a questão do idoso. E assim, vocês já pararam para pensar que às vezes os idosos, eles vão se afastando e eles vão perdendo muito essa questão do toque, só porque assim, eles continuam precisando da estabilização das químicas corporais deles. Eles continuam necessitando de ocitocina, eles continuam precisando serem bem-vindos, amados, né? Então, assim, a gente também precisa ficar atento às crianças, mas precisamos ficar atento aos idosos, tá? O abraço ao idoso. O meu pai, ele vai fazer agora 94 anos, né? E eu percebo cada dia mais, ele fica mais na dele, menos, mas nós temos que ir até eles, né? Covid veio fazer com que eu só beijo quem eu quero. Tá, tem isso também, né, Margarida? Porque a Margarida também é de Portugal. Então aí você está falando do benefício do Covid, né? Porque como o cumprimentar é através de beijo, e tem pessoas que você não quer beijar por algum motivo, são pessoas que de repente você acha que essa aproximação não é muito legal, você pode escolher, né, quem você quer se aproximar. Porque se você percebe que a outra pessoa... há muitos anos, eu acho que eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu tinha um colega que ele tinha uma coisa assim de vir abraçar e encostar o corpo todo, né? Mas aí já era uma coisa abusiva. Aí essa pessoa também eu evitava ao máximo chegar perto e abraçar, porque chegava naquela, né? Assim, aí realmente tirando o teu espaço. E às vezes a gente precisa evitar esse tipo de toque, daquela pessoa que está se aproveitando de uma forma levando para o erótico, né? Porque isso faz muito mal aí para o ser humano. Amores, o tempo está acabando, eu preciso me preparar aqui, porque eu vou agora para ao vivo da Rádio Novo Tempo, que está lá no YouTube, ao vivo, Rádio Novo Tempo. Muito bom poder estar aqui com vocês. Deixa eu avisar uma coisa, nós vamos colocar o link para você que gostaria de participar do nosso grupo de WhatsApp, você coloca lá que você deseja, no vídeo nós vamos colocar o link, porque aí você já vai receber de forma automática tudo que estiver acontecendo, tá bom? E aí a gente vai poder, vocês vão ter a informação imediata dos lançamentos, de tudo que a gente estiver fazendo. E obrigada, amores. Vera, obrigada por estar aqui com a gente. Vanessa. Para vocês que entraram agora, sejam bem-vindos, mas nós vamos gravar para você poder assistir desde o início. E eu vou encerrar porque agora eu me preparo para o programa ao vivo ali da Rádio Novo Tempo. Amores, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. E a semana que vem, nesse mesmo horário, 9h10, a Margarida será entrevistada por mim e estará aqui conosco, tá bom? E eu vou bater um papo aí com a Margarida. Cida, obrigada. Beijo. E a gente encerra aqui quarta-feira que vem com a Margarida e nós vamos continuar conversando aí sobre assuntos bem legais, tá? Amei vocês aqui também comigo. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, abraço para vocês. Tchauzinho, amores. Obrigada a vocês.